Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bruxaria Tradicional Brasil. Estamos começando mais um vídeo e se você gosta do canal, gosta do nosso conteúdo, gosta dos vídeos, não esqueça de deixar aí o seu like e se você ainda não é inscrito no canal, vamos lá, já pode se inscrever no canal. É bom se inscrever e deixar o seu like justamente para incentivar esse trabalho que nós estamos fazendo. Se você considera um trabalho legal, importante para os seus estudos, para as suas práticas, para o seu conhecimento, deixa aí o seu incentivo. Bom, gente, no vídeo anterior nós falamos sobre os comentários e hoje nesse vídeo estamos fazendo a sexta abordagem dentro do quadro Um Guia à Bruxaria Tradicional do Christopher Orapello e Tara Love McGarry. É uma análise, uma abordagem que nós estamos fazendo sobre esse livro e hoje nós estamos no segundo capítulo, que é justamente um capítulo sobre instrumentos, né? Então a gente vai agora para esse capítulo para falar sobre instrumentos dentro da bruxaria tradicional. Lembrando que, deixa eu mostrar para vocês aqui. Lembrando que o próprio livro ressalta que é uma questão de sugestão genérica, né? Uma vez que os instrumentos não podem ser padrão para todas as tradições de bruxaria tradicional, uma vez que cada tradição é regional e sendo assim, cada tradição tem seus costumes de sua região, tá? Como eu sempre digo, sempre ressalto e sempre faço até uma comparação para todo mundo entender, bruxaria tradicional é bruxaria europeia. Bruxaria é apenas europeia. Não existe bruxaria hindu, bruxaria japonesa, bruxaria chinesa. Não existe bruxaria indígena brasileira, não existe bruxaria maia, não existe bruxaria africana, não existe esses tipos de bruxaria. A bruxaria é apenas europeia porque ela é um ofício nascido única e exclusivamente na Europa. Tanto que a raiz etimológica da palavra bruxaria e da palavra witchcraft, enfim, são europeias, tá, gente? E tem um significado particularmente europeu. É bom a gente saber que os idiomas eles tentam traduzir, né, similaridades, né, de uma palavra para outra, mas eles não têm sucesso em tudo. E uma dessas palavras, infelizmente, é a bruxaria. Então, infelizmente, em diversas culturas, a palavra feitiçaria se tornou sinônimo de bruxaria. Mas feitiçaria é a prática de feitiços e bruxaria não é apenas prática de feitiços. É uma prática de auto-enfeitiçar-se, de auto-curar-se, de auto-trabalhar-se e ainda por cima exercer um ofício de vida cheio de mistérios e cheio de peculiaridades. Então é muito mais do que apenas praticar feitiços. Se você está aqui ou está querendo entrar na bruxaria apenas para ter poder sobre o seu destino, ter poder sobre as pessoas ou sobre as coisas através de feitiços, vire magista, se torne feiticeiro, conheça todos os feitiços e todas as culturas religiosas de magia popular, mas não fique na bruxaria, que é um caminho para quem realmente ama esse ofício e quer segui-lo como estilo de vida, tá? Sendo assim, a gente compreende que existe uma diferença entre magia popular ou magia folclórica ou bruxaria popular, bruxaria folclórica e bruxaria tradicional, oficiante, né? Que é justamente a primeira abordagem que eu grifei aqui no livro para falar com ela sobre vocês. A magia popular e, por conseguinte, a bruxaria é, na maior parte, composta por métodos e técnicas simples. Aqui, ele deveria retirar a palavra bruxaria para que vocês pudessem entender melhor. Mas eu vou explicar bem. Nos primeiros vídeos desse canal, eu falei muito sobre algumas tradições de magia popular, que se utilizam de culto a deuses, que se utilizam de celebrações sazonais de colheita e plantio. Essas tradições são tradições de magia popular, são tradições de bruxaria tradicional no sentido da magia popular, bruxaria folclórica, bruxaria popular, né? Não no sentido da bruxaria tradicional oficiante. Quando eu falo de bruxaria tradicional oficiante, eu estou falando de congregas, covens, clãs, grupos fechados, onde as pessoas entram para se iniciarem, serem iniciadas, aprenderem, dedicarem sua vida àquele aprendizado, de tal forma a se tornarem de fato um oficiante com espírito e sangue vivos dentro daquilo. Tá? Dentro da magia popular existe outra ideia. Uma ideia de que você já nasce com um dom natural da magia e que a partir do momento que você pratica ela e vive ela, você continua
sendo parte dela e ela parte de você, e seus filhos, consequentemente, herdarão isso através do seu sangue. São crenças diferentes, entendimentos diferentes. Na magia popular, a gente vai ter o Beltane, para os celtas, Beltane, Lughnasadh, Imbolg. A gente vai ter vários festivais sazonais, porque a magia popular era uma prática dos campesinos, dos camponeses, tá? E para eles era muito importante a colheita, o plantio, que eles sobreviviam daquilo. Então eles cultuavam seus deuses e deusas para que, rogando e implorando para que aquilo se mantesse, sacrificavam animais ali na colheita. Isso é magia popular. E quando a gente fala de magia popular e bruxaria tradicional, por mais que ambas possam ser classificadas como bruxaria tradicional, a gente tem que saber a diferença. A bruxaria tradicional, isso usando um disco como modelo, dentro desse disco a gente vai ter as bordas que são mais claras e o centro, o núcleo, que é mais escuro. Esse núcleo escuro é justamente a bruxaria tradicional. As bordas mais claras são justamente a bruxaria popular, né? A bruxaria tradicional popular, digamos assim, que era praticada pelo povo, como por exemplo em nosso meio católico, aqui no Brasil, que a grande maioria é católica, né? Culturas populares são praticadas, simpatias são praticadas por pessoas que nem se consideram católicos exatamente, nem vivem na igreja exatamente, mas vão lá, botam o santo de cabeça para baixo para conseguir o marido, enfia a faca na bananeira no São João para poder aparecer o nome do amado, faz a brincadeira da maçã. Então, isso são práticas populares, práticas que não ocorrem dentro da Igreja Católica, numa missa, não são celebradas por um padre ou por uma freira, né? Enquanto os oficiantes verdadeiros daquela religião, daquele ofício, são os padres e freiras. Vocês conseguem perceber a diferença? E ainda assim existem três aí: o padre e a freira, que são os oficiantes sacerdotais, os fiéis que estão ali dentro e são mais sérios, não praticam esse tipo de coisa de simpatia popular, e os fiéis que nem são tão fiéis assim, mas podem ser ou não, que variam, e praticam sua magia popular, praticam suas simpatias nessas festas religiosas. Então era bem isso que existia também na antiguidade, tá? Antes do advento do cristianismo ainda, e ainda continua existindo pessoas que praticavam uma coisa ou outra, né? Os praticantes de magia popular e os oficiantes de bruxaria tradicional, que eram que realmente adentravam um ofício iniciático para aquilo. Pessoas que falam de bruxaria tradicional na perspectiva da magia popular. Lady Miriam Black, né, que fala no livro dela até sobre o culto a uma deusa, um culto a um deus e etc. E outros pertencentes ao panteão da tradição dela, que é irlandesa. A tradição também de Ricardo Draco, né, que é uma tradição ibérica, também vai por esse caminho da magia popular, de culto a deuses e etc. Quando a gente adentra o ofício da bruxaria tradicional, que como muitos já sabem, passou por adequações pela Antiguidade e Idade Média, a gente vai ter já outras coisas, outra perspectiva. E para usar isso como exemplo, eu posso utilizar a série Sabrina. Não sei se todos já assistiram, mas na série, na última temporada que foi lançada, existiam os pagãos e existiam as bruxas, ali os bruxos, né? Que eram os parentes da Sabrina, os amigos da Sabrina. E eles se enfrentavam, se chocavam em algumas questões, por mais que ambos praticassem magia. E é isso. Os pagãos ali nesse exemplo seriam os praticantes de magia popular, enquanto os bruxos, né, da bruxaria tradicional oficiante, etc., seriam aqueles ali que frequentam academias de artes ocultas, na série, etc., aqueles que estão do lado da Sabrina. Então é isso. Né? É bom isso foi dado como exemplo, claro. A gente não pode levar isso ao pé da letra. Então quer dizer que um bruxo tradicional é exatamente aquilo ali que a Sabrina é, e a família dela, e a escola que ela frequenta? Não, eu estou usando apenas isso como exemplo para ficar mais fácil de entender o que é um praticante de magia popular e o que é um praticante de bruxaria, tá? E quando a gente fala de magia popular no sentido genérico, a gente pode acabar incluindo ela dentro da bruxaria tradicional, porque ela também é tradicional, tá? Ela também faz parte da bruxaria tradicional pelo fato de ter sido passado de geração para geração espontaneamente, por conta de fazer parte de toda uma classe de pessoas, né? Agora, vale a pena ressaltar, durante a antiguidade a bruxaria tradicional ela foi representada muito por pessoas simples, né, do campo e etc, mas não camponeses de fato, né? Não apenas exatamente camponeses.
né? Existiam as pessoas que viviam no campo, mas praticavam ali a sua arte de uma forma mais séria, mais centrada, não era uma coisa tão espontânea quanto a magia popular. E existiam os que praticavam lá os seus festivais, suas festas, reuniam o povo, praticavam lá as suas simpatias, né? Ainda assim existia. Mas quando a gente adentra a Idade Média, a bruxaria tradicional ela passa a ser mais elitizada, né? Chegando a ser praticada, levada adiante e adaptada por condes, duquesas, duques, duquesas e até alguns reis e rainhas, né? Com o passar do tempo, esses reis, rainhas, né, passam a praticar algum outro tipo de arte oculta, que não seria a magia cerimonial. Enquanto a bruxaria tradicional ela fica mais para os duques, duquesas, as pessoas que estariam mais abaixo nessa hierarquia social. E a magia popular fica totalmente isolada no costume realmente do povão popular, né? Ou seja, das pessoas comuns, dos camponeses, tá? E ela continua assim basicamente até os dias de hoje, entre aspas, né? Tanto que vocês vão ver pessoas que sobreviviam, ancestrais de pessoas que sobreviviam do campo na Europa, né? Hoje essas pessoas podem estar no Brasil e se dizerem bruxos tradicionais, né? Por essa via, tá? Por conta de terem tido uma família campesina, uma família de camponeses, né? Que praticavam a magia tradicional, uma das tradições de magia tradicional. Como, por exemplo, as pessoas que eu citei aqui, que escreveram livros e falam de bruxaria tradicional no Brasil. E que são muito mais aceitas por quê? Porque a própria Wicca já fala de deuses. A Wicca é extremamente deísta. Vários fogos estão acontecendo aqui hoje porque é dia de São Jorge. Dia de São Jorge no Rio de Janeiro, né? É o dia de um dos padroeiros da cidade. Então, vocês vão escutar vários fogos aí. Mas é isso. Acho que deu para entender, senão eu vou me estender muito, vou terminando falando dos instrumentos. Se tiver alguma dúvida sobre isso, bota aí nos comentários, que quando for fazer as respostas nos comentários, eu volto para esse assunto, tá? Então é isso, é bom que fique bem situada essa diferença entre magia popular e bruxaria tradicional oficial, ou seja, aquela coisa mais oculta, aquela coisa mais restrita, né? Enquanto se é popular. Como diz Lady Miriam Black no livro dela. Ser bruxo naquela época, entre aspas, que eu não gosto disso que ela fala, mas ela fala isso no exemplo da magia popular. Ser bruxo naquela época, no caso da antiguidade, era como escovar os dentes. Todo mundo escovava, todo mundo era bruxo. Todo mundo nascia bruxo. Então não tinha isso de, você é bruxo, você não é. Né? Ela fala isso no livro dela. Isso está correto na perspectiva da magia popular, mas não da bruxaria tradicional oficiante. Não de do ofício real da bruxaria tradicional, tá, gente? Então, sim, ela diz isso logo na introdução do livro, deixando bem claro que o livro dela é sobre bruxaria tradicional popular, tá? E que eu não concordo em classificar como prática ocultista. Claro que poucas pessoas praticam hoje em dia, por mais que tenha sido do povão antigamente. Mas poucas pessoas, mas mesmo assim, melhor dizendo, mesmo assim não considero ocultismo. Considero o ocultismo o ofício da bruxaria tradicional, e não uma bruxaria tradicional popular, tá? Até porque não é oculto, né, gente? Até porque você se foi escrito um livro falando de várias práticas, etc, sobre isso, né? Aquilo já deixa de ser tão oculto, né? Como, por exemplo, tem coisas que eu não posso falar aqui para vocês. Vocês devem ficar querendo saber de 300 mil coisas aí, porque eu falo até certo ponto, mas não posso falar mais, né? Por quê? Só se sabe disso quem está dentro de um congrego, de um clã, de um coven. Isso é um ofício, né? Bruxaria tradicional, oficiante. E continua os focos. Vamos lá. É muito mais fácil pregar pregos em um mural usando um martelo do que os punhos, e bem menos dolorido. Isso explicando basicamente qual é a funcionalidade de um instrumento. É muito mais fácil eu pregar um prego com um martelo do que eu não ter um martelo e ter que fazer isso com o meu punho, né? Claro que vou ferir o meu punho, claro que vai doer, claro que provavelmente eu não vou conseguir, né? Então, quando eu tenho um instrumento, eu consigo direcionar aquilo melhor, fazer aquilo de uma forma mais objetiva, né? Que mais? Água salgada, tigelas de oferenda, prato de oferenda, incenso, carvão, pinças de incenso, velas e um caldeirão. Gente,
Existem diversas coisas aqui que não são utilizadas em algumas tradições. Caldeirão, por exemplo, é mais comum as tradições de ancestralidade céltica ou de ancestralidade nórdica, e mesmo assim ainda não são todas. Né? Essas tradições que geralmente se utilizam de caldeirão e que tem um simbolismo para aquele caldeirão. Né? Mas dentro de tradições gregas e tradições italianas a gente não vai ver o caldeirão. Ah, mas na tradição italiana de fulana de tal eu vi um caldeirão. Acontece que a Itália ela foi povoada por diversos povos de culturas diferentes. Então houve uma influência de povos externos, povos exteriores nessa questão. Agora você pesquisa dentro da estrogoneria qual é o significado do caldeirão. Para que ele é utilizado? Não tem um significado para o caldeirão, não tem um simbolismo propriamente daquela região. O caldeirão não é uma utilização do ofício. Então não. Nesse sentido, o caldeirão ele vai ser utilizado ali como qualquer outra panela de barro, qualquer outra panela de ferro, qualquer outro pote que a gente utilizaria para botar fogo, água ou alguma coisa dentro. Tá? Nós da estregoneria sempre utilizamos panela como panela. A panela, qual é a função da panela? Botar coisa dentro e cozinhar, era isso. Vou fazer um chá mágico, vou fazer um chá de utilização espiritual. Eu preciso botar uma panela diferente? Não, a panela que eu uso para fazer comida eu vou botar ali. A diferença vai ser a minha atitude que eu vou fazer, o que eu vou falar, quais são as coisas que eu vou botar ali dentro. Isso vai ser o que vai ser diferente. Mas a panela que eu uso para cozinhar é a mesma que eu posso usar para outras coisas. Né? Então, dentro da bruxaria tradicional, a gente tem muito isso, de utilizar o que a gente tem e que é comum a gente utilizar dentro de casa. Né? Isso sempre foi assim, sempre. Por mais que a bruxaria tradicional ela tenha passado pela elite, ela nunca foi uma prática cara. Nunca foi uma prática cara. Vamos lá. Incenso. Na questão de incenso, tem tradições que usam e tem tradições que não se utilizam de incenso. Tá? Tradição de origem de ancestralidade céltica. Não se utilizam de incenso. Mesmo as ibéricas não se utilizam de incenso. Algumas tradições ibéricas até se utilizam porque tiveram influência grega ou da estregoneria, por conta da invasão romana. Mas não faz parte essencialmente das tradições ibéricas. Nas tradições gregas a gente vai ver aroma ser ofertado, a gente vai ver também dentro das tradições italianas aroma ser ofertado, mas é o aroma que é ofertado, gente. Existe uma diferença entre eu ofertar um aroma a um ancestral, a uma entidade, a um domino, e eu ofertar o incenso, ou utilizar o incenso fazendo espirais para que ele purifique o meu ambiente. Você quer purificar a sua casa? Faça uma defumação com ervas. Né? Faça uma defumação com salva, uma defumação com sálvia, uma defumação com arruda seca, enfim, com alguma erva de purificação. Tá? Defumação. Não vai adiantar passar um incensinho na casa não, tá? Agora, claro, existe o poder dos aromas? Existe. Mas não é permanente. Você bota um perfume, uma hora o cheiro dele vai passar. Por mais fixo que ele seja, uma hora ele vai passar. E quando ele passa o efeito dele também. Então existe uma diferença entre o poder do aroma e o poder da erva. Eu não posso dizer que o incenso ele tem o poder de purificar um ambiente e acender um incenso ali e achar realmente que ele está mandando coisas embora. Ele vai mandar seres que não gostam daquele cheiro embora. Mas os que gostam, por mais maus ou bons que sejam, vão ficar ali. Tá? Continuando. Carvão a gente utiliza muito para gravar símbolos no chão, gravar símbolos em tábua de trabalho, essas coisas. Tá? Água salgada. Geralmente é no larário, no altar dos ancestrais, que é colocada água salgada. Ai, gente. Água salgada. Porque vai evitar a aproximação de espíritos malfazejos. Tá? Isso porque é um canto de relação com espíritos dos mortos. Então tenho que filtrar um pouco quais são os espíritos que entram na minha casa. A água salgada ajuda nisso. Ó, minha língua tá enrolada hoje. Que mais? Tigelas de oferenda. Tigelas de oferenda. Gente, pode usar prato comum. Prato que você pode utilizar até que você usa na sua casa, normal. Eu vou dar uma oferenda hoje, tem prato sobrando ali na minha cozinha. Eu vou ali, boto para os ancestrais um prato normal. Quando eu for botar aquilo na natureza, eu boto o prato ali, lavo de novo e volto a usar. O que impede? Teu ancestral foi encarnado como tu foi encarnado, ele foi vivo como tu foi vivo, ele foi humano como tu foi humano, comeu em prato como tu come hoje. Entendeu? Não sei essa necessidade de reservar um prato para aquilo. Né? Agora, claro, se for uma coisa, você sempre tá recolocando, ok, você compra um prato
para aquilo ali. Agora não precisa ser uma louça caríssima, diferente, desenhada, com um design maravilhoso, caríssimo. Não precisa disso. Tá? Agora, claro, cada um faz seu altar de acordo com o que quer. Pinças de incenso. Sinceramente, eu não entendi o que é pinça de incenso aqui. Não vou mentir. Velas e um caldeirão. Tem tradições que usam velas, tem tradições que não usam velas. Caldeirão eu já falei sobre. Por exemplo, tradições de ancestralidade nórdica não utilizavam velas de forma comum. Algumas até sim, mas a maioria não. E ancestralidade céltica também, tá? Mesma coisa. Agora, claro, houveram adaptações, né? E tem pessoas que incluem aí velas nessas tradições. E é isso. Aí depois vem aqui. Não há nenhum ritual de purificação ou consagração recomendado ou apresentado. Acreditamos que a bruxaria é mais literal do que figurativa em sua execução. Na estrigoneria a gente até faz algumas coisinhas, dependendo, né, das funções que a gente quer que as coisas tenham. Né? Então tem até umas coisinhas que a gente poderia considerar consagração. Eu não chamo de consagração. Por que eu não chamo de consagração? Porque consagração é tornar sagrado. E dentro da bruxaria a gente tem diversas questões que não são consideradas exatamente sagradas, porque sagrado está relacionado com a coisa divina, né? Ou seja, eu vou dar uma função para aquele objeto, então aquilo ali já não é mais consagração, tá? E existem diversas formas de dar função para o objeto, muito rápidas e simples, né? Não precisa exatamente parar, passar nos 4 elementos, não sei o que. Isso acontece na Wicca, tá? Usando a Wicca como exemplo. Não é necessário. Tem diversos rituais aí em religiões predominantes, como por exemplo a católica, né, que pega um pouco de água benta e joga numa coisa. Gente, não é tão objetivo? É bem por aí também que acontece dentro da bruxaria tradicional. São coisas objetivas que a gente tem para dar função ao objeto. Bom, o que mais? Eu acho que o meu tempo está acabando já. Já falei tantas coisas. Eu vou terminar isso aqui e vou finalizar o vídeo. Cadê, gente? Instrumentos tornam-se sagrados ou especiais. E especiais, sagrados não. Instrumentos tornam-se especiais por meio do uso e não por causa de um ritual específico para tal fim. Exatamente. Eu dou uma função àquilo rapidamente, objetivamente, e a partir do uso é que aquilo vai adquirindo energia. Ferramentas selecionadas para um ritual específico devem ser utilizadas apenas com esse propósito e tratadas com respeito, quando não mais empregadas na prática. Gente, é uma questão de, se eu pegar, eu não posso usar o mesmo pote, digamos assim, vou usar uma panela de barro para botar ali dentro questões de amarração, amor e etc. Aí terminei aquilo, botei na natureza e tal, continua ali o pote, a panela de barro. Vou pegar aquela mesma panela de barro para usar para uma maldição. Vou? Tem certeza mesmo do que você está fazendo? Ou o contrário, que é muito pior. Usei para uma maldição e aí vou pegar a mesma panela de barro, por mais que eu tenha lavado ela. Vou pegar ela para usar para um adoçamento de amor ou para um feitiço de prosperidade, tem certeza? A gente não faz isso dentro da bruxaria tradicional. Você pode ter 300 panelas para coisas diferentes, que aí sim você não vai usar na sua cozinha, né? Se você usou para uma coisa ruim, ou das duas, ou você vai guardar se você for fazer aquilo de novo, ou você vai realmente descartar. Mas ficar reutilizando as coisas como se fosse, sabe? Não, nós não fazemos isso na bruxaria tradicional, tá? E por fim, ser purificado e consagrado por algum motivo. Passe-o por um incenso purificador, feito de partes iguais de alecrim e tomilho, selando-o com um beijo. Nenhuma cerimônia é necessária. Além disso, o livro está dizendo aqui, basicamente, está citando um método objetivo de dar uma função ao objeto, que é, no caso, pegar alecrim e tomilho, botar ali em cima do carvão em brasa, quando a fumaça subir, eu passo o objeto ali, digo a função dele, dou um beijo e agora ele tem uma função específica. Eu não faria assim. Dentro da cerimônia a gente acredita de outra forma. A gente acredita que existe um Espírito Sanctus, né? E esse Espírito Sanctus é um espírito sagrado que é dado ao objeto. E eu não vou dar um espírito a um objeto assim, né? Dessa forma tão louca. Eu vou ter a invocação desse espírito, né? Não é uma coisa complicada de se fazer, é uma coisa rápida e objetiva, mas tem essa crença, esse embasamento, né? Gente, a próxima parte que a gente vai falar é sobre a vassoura, tá? A gente vai seguir falando sobre a vassoura no próximo vídeo. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal.
divulgar o canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e pessoas interessadas em bruxaria. Um beijo enorme. O próximo vídeo é sobre vassoura, vai ser a nossa 7ª abordagem. Continuem comentando que em breve a gente tem um vídeo sobre respostas a comentários, tá bom? Beijão e fiquem com as bênçãos dos seus ancestrais.